Para representar 1 metro cúbico, foram empilhados cubinhos de mesmo tamanho, o que resultou na figura a seguir, essa figura aqui, certo? Então, observe, crianças, que se formos representar este cubo em volume, veja que a mesma medida está se repetindo 3 vezes, né? Então, isso corresponde a 1 metro cúbico, certo? 1 metro cúbico. Então, qual é a medida da aresta em centímetros de cada cubinho que forma o cubo? Veja que essa aresta aqui, ela está sendo representada em metro, certo? 1 metro. Mas está sendo pedido o resultado em centímetros. Crianças, 1 metro corresponde a quantos centímetros? Lembre aí. 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? 100 centímetros, certo? Então, vamos dizer que aqui nós temos 100 centímetros, certo? Em quantas partes este 100 centímetros está dividido, crianças? Conte aí, em 10, certo? Está dividido em 10 partes. Então, qual é a medida da aresta em centímetros de cada cubinho que forma o cubo? Então, cada cubinho desse corresponde a quantos centímetros? 10 centímetros, certo? Qual é o volume em centímetros cúbicos de cada cubinho que forma o cubo? Então, vamos considerar que cada cubinho desse tem 10 centímetros, né? Então, 10 vezes 10 vezes 10. Veja. De novo aqui. Então, tem 10? Então, vamos lá. 10 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, não é? 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Então, como é volume, então você fala 1000 centímetros cúbicos. Porque multiplicamos comprimento 10 vezes largura 10 vezes altura 10, que dá um total de 1000, certo? Vamos aqui para a 9ª questão. Colando as placas quadradas com 10 centímetros de lado, Rogério fez um cubo sem uma das faces. Depois despejou 1 litro de água nesse cubo, como representado na figura a seguir, certo? Esse aqui. Ele observou que o litro de água coube exatamente na parte interna do cubo, certo? Então, ele concluiu o quê? Antes da resposta, deixa eu lembrar para você que o volume, crianças, ele trabalha com... Ele dá a medida do espaço que um objeto ocupa, certo? E as medidas de capacidade, elas mostram quanto de um líquido, quanto de, digamos, da água, quanto de água comporta dentro desse objeto, tá? Nós falamos isso na nossa aula. Então, veja, nós podemos concluir o seguinte, deixa eu escrever aqui para você. Podemos concluir que 1000 centímetros cúbicos corresponde a exatamente 1 litro de líquidos, certo? Então, o cubo de 1000 centímetros cúbicos de volume tem a capacidade de 1 litro de água. A imagem mostra as medidas de um aquário que será construído na escola.
Se 1 metro cúbico corresponde à medida de capacidade de 1000 litros, qual é a capacidade desse aquário? Então, crianças, essa informação você já sabe, não é? Então, primeiramente, nós vamos calcular o volume desse aquário, tá? Para depois vermos a capacidade dele. Então, multiplicamos comprimento vezes largura vezes altura, não é? Temos aqui 2 vezes o 8, 16 vai 1. Baixa esse 1, aqui nós temos uma casa decimal, e aí nós colocamos a vírgula aqui, certo? Então, 1,6 vezes 1, que dá o mesmo resultado. Então, se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 1,6 metros cúbicos corresponde a quantos litros? Então, você pega essa quantidade e multiplica por 1000, não é? Multiplica por 1000. E você já sabe que nem precisa montar a conta. Basta fazer deslocamento de vírgula, completar com zeros. Então, crianças, nós vamos precisar de 3 casas decimais. Nós vamos mover a vírgula para a direita. Então, nós já temos uma casa decimal, que é o 6. Então, você vai só completar com 2 zeros, que vai ficar, dá um total de 1.600 litros. Que a 11ª, o volume de um paralelepípedo é igual a 216 metros cúbicos, centímetros cúbicos. Determine a altura dessa figura, sabendo que o comprimento é de 9 centímetros e a largura de 4 centímetros, certo? Então, crianças, o paralelepípedo, ele está com a medida de comprimento, que é 9 centímetros, está com a largura, que é 4, mas não sabemos qual é a altura, certo? Mas sabemos que o total dá 216. 216 centímetros cúbicos. Precisamos colocar essa informação, certo? Então, o que fazemos? Vamos multiplicar a comprimento vezes largura. Então, 9 vezes o 4 é 36. E quantas vezes o 36 precisa ser multiplicado para dar um total de 216? Basta fazer a operação inversa. 216 dividido por 36. Opa, tô fazendo errado aqui. Dividido por 36, que dá 6, porque 6 vezes o 36 é 216, para 216 não falta nada. Então, a resposta é 6 centímetros de altura. Observe que o trapézio ao lado pode ser dividido em um retângulo e um triângulo. Qual é a área desse trapézio? O livro está insinuando, criança, que você pode calcular primeiro a área do retângulo, depois só a área do triângulo e depois juntar os resultados. Mas como eu ensinei a calcular a área do trapézio, então nós vamos calcular a área da figura toda, que é um trapézio. Então vamos lembrar aqui a regra. A área do trapézio é igual a base maior. Quem é a base maior, crianças? É a parte que for mais longa, tá? Nesse caso aqui, está sendo a de baixo. Então, você junta o que tem aqui. 5 com mais 4, 9. Então, a base maior é 9 mais. Base menor é o sentido oposto, tá? Então, a base menor é 5. Então, vai ser 9 mais 5 e o resultado vezes a altura. Quem é a altura? Isso aqui, tá? 3. Então, agora, sabendo disso, é só fazer o cálculo, tá? Então, base maior é 9, mais base menor é 5, fecha. O resultado, vamos multiplicar pela altura, que é 3, igual, vamos logo colocar aqui,
que o resultado vai ser dividido por 2. Então, vamos começar. 9 mais 5 é 14, vezes o 3, igual, continua aqui, dividido por 2. Agora, vamos resolver 14 vezes o 3. Pode fazer a continha ali de lado, né? Mas dá 42, dividido por 2. Então, vamos lá. 42 dividido por 2 vamos para o resultado aqui em cima, 21 centímetros quadrados. Na malha quadriculada a seguir, considere quadradinho com 1 centímetro quadrado de área. Observe os polígonos desenhados nessa malha e determine a área de cada um deles. Então, crianças, vamos determinar a área. Aqui nós temos um quadrado. Vamos lembrar aqui a regra. Para calcular a área do quadrado e do retângulo, a regra é a mesma, tá? A área corresponde a base, que é o mesmo comprimento, tá? Essa parte aqui, vezes a altura. Então, base vezes a altura. Só isso, tá? Tanto do quadrado quanto do retângulo. Então, vamos calcular. Aqui nós temos 5 vezes 5. Resultado, 25 centímetros quadrados. Aqui nós temos 6 vezes 4. 6 vezes o 4 é 24 centímetros quadrados. Aqui nós temos um triângulo. Vamos ver aqui como se calcula a área de triângulo. É base vezes a altura dividido por 2, certo? A diferença desse é que o resultado vai dividir por 2. Então, veja. A base, nós vamos calcular essa parte aqui, ó, tá? Que é 6. Então, vou colocar bem aqui. 6 vezes a altura, olhe para a figura lá, essa daqui, ó, tá? Que dá 3. 6 vezes 3 dividido por 2. Então, 6 vezes o 3 é 18. Dividido por 2. E o resultado, vamos olhar para o triângulo agora. Opa, 18 dividido por 2. E o resultado é 9 centímetros quadrados. Vamos agora para a próxima figura. Essa daqui é um quadrado, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos base 7, altura 7. 7 vezes 7, 49 centímetros quadrados. Aqui nós temos 2 vezes o 9, 18 centímetros quadrados. Aqui nós temos outro triângulo, tá? Então, vamos calcular. Qual é a base? Vamos ver aí. É 6. 6 vezes. Qual é a altura? É 4. 6 vezes 4 dividido por 2. Quanto é 6 vezes o 4? 24. Dividido por 2. Por 2. Estou trocando aqui os números. Vamos olhar o resultado. 12 centímetros quadrados.